Apertem os cintos porque estamos prestes a frear com todas as forças de uma só vez. É isso mesmo, a Terra vai parar por 5 segundos e eu vou explicar o que poderia acontecer. A Terra dá uma volta completa no seu eixo em um dia. Isso nos dá o dia e a noite. E ela gira por causa das colisões que aconteceram quando o planeta estava em formação há 4,6 bilhões de anos atrás. Enquanto um enorme disco de gás e poeira rodopiava ao redor do Sol, poeira e grãos de rocha foram se amontoando até formar o nosso planeta, gerando forças que mantiveram o planeta girando em uma só direção até hoje. E sem uma força que freie rapidamente o planeta no espaço, ele continua girando e continuará por alguns bilhões de anos. Mas e se a Terra parasse de girar um pouquinho? Será que a gente sairia voando para fora do planeta? Vamos entender. Se o planeta parasse de repente, a atmosfera e tudo que não estivesse grudado no planeta continuaria em movimento. Isso significa que mesmo que tudo tenha tremido e parado, os ventos fortes continuariam a soprar. Afinal, o ar não está grudado no planeta, e isso seria um problema dos grandes. Esses ventos seriam muitas vezes mais fortes do que qualquer tempestade que você já ouviu falar, mas a força deles seria diferente dependendo de onde você estivesse no planeta. Quanto mais longe da linha do Equador, mais fraco seria o vento, porque é na linha do Equador que a Terra gira mais rápido. Nesse ponto, você experimentaria ventos de 1.670 km por hora, e não adiantaria tentar segurar em nada, porque você seria jogado longe. E não só você, esses ventos seriam fortes o suficiente até para rasgar a crosta terrestre. Então, além de ventos, possivelmente a gente teria vários terremotos em diversos lugares. E como o Brasil é cortado pela linha do Equador, a gente sofreria bastante por aqui. E não importa se a gente estivesse em um campo aberto ou dentro de um edifício reforçado de aço e concreto, esses ventos iriam derrubar tudo. Só para exemplificar, os tornados F5, que são os mais fortes, podem ter velocidade de 420 a 511 km por hora, e eles podem arrancar construções e arremessar carros como se fossem peças de Lego. E a força destrutiva deles pode ser comparado a uma bomba atômica. E os ventos da Terra, caso ela parasse de repente, seriam 3 vezes mais fortes que isso. Então, se o chão debaixo dos seus pés não desmoronou e ainda nada te esmagou, você e muitas outras coisas sairiam voando por uma grande distância. Mas, respondendo à pergunta anterior, nada sairia voando para fora da Terra. Isso porque a velocidade de escape, ou a velocidade que você precisa para escapar da força gravitacional da Terra, é de aproximadamente 40.000 km por hora. Em outras partes do mundo, as pessoas experimentariam ventos um pouco mais fracos. Em países como a Nova Zelândia ou a França, por exemplo, os ventos chegariam a 1.180 km por hora, o que ainda seria muito mais forte do que qualquer tempestade desde sempre. Mas os ventos e os possíveis terremotos não seriam o único problema para nós. Como o nosso planeta não é uma esfera perfeita, ele se projeta perto do Equador devido à força centrífuga gerada pela rotação do planeta, formando uma elipse. Então, se a Terra parar, a força centrífuga também para e a tendência é que a Terra vire uma esfera rapidamente. E como você está careca de saber, a superfície da Terra é composta a maior parte por água, e a maioria dessa água está ali perto da linha do Equador. O resultado disso seria catastrófico, porque toda a água excedente do Equador iria em direção aos polos, formando o maior tsunami da história do planeta. E só para lembrar, isso tudo que eu disse até agora aconteceria em apenas 5 segundos. Então nem tempo para pensar a gente teria, quanto mais para fugir. Mas como desgraça pouco é bobagem, quando a Terra voltasse a sua rotação de 1.670 km por hora a toda velocidade, a água que foi tenderia a voltar. E ela não voltaria como ela foi. Quando a água saiu do Equador, ela saiu tendendo a diminuir de velocidade, porque a Terra estava parada. Agora, a água voltaria com pressão, porque ela estaria sendo puxada com força para o Equador novamente. Então, o segundo tsunami seria bem pior do que o primeiro. Uma enorme parede de água bateria em tudo 2 vezes, uma indo e outra voltando. Talvez o único lugar que você estaria seguro desse cenário apocalíptico seria nos polos norte e sul. Por lá os ventos seriam bem mais fracos, e talvez, nesses 5 segundos, o tsunami poderia não conseguir chegar até os extremos norte e sul do planeta. Mas você teria que já estar lá na hora do decorrido, porque não teria tempo de fugir. E nem precisa ficar aliviado porque a Terra voltou à sua rotação normal, porque depois de tudo, não sobraria absolutamente nada. Todos os prédios, casas, plantações, navio, tudo seria destruído sem chance de recuperar. Bilhões de pessoas, se não todas as pessoas da Terra, morreriam por causa da força bruta dos ventos e dos tsunamis. Felizmente não tem como a Terra parar de uma hora para outra. Logicamente ela está diminuindo de velocidade, mas isso ainda vai demorar bilhões de anos. E antes mesmo que ela pare, o Sol viraria uma gigante vermelha
e engoliria nosso planeta. Então pode ficar sossegado que esse perigo você não está correndo. E aproveita que a Terra não parou ainda, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!